quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão. Aleluia,
Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, a você das redes sociais. Estamos aqui como Igreja Batista, do bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, uma igreja que ama você, uma igreja que proclama as verdades bíblicas da palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para esse momento tão especial, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Deus tem um projeto para você, para a sua família. Basta você deixar seu coração aberto para receber com todo o poder as verdades vivas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Helenilson Terra, seu amigo, aquele que está sempre nas redes sociais, enviando para você os devocionais. Hoje nós já colocamos um devocional lá nas redes sociais. Se você quiser ver, acesse o Facebook do pastor Helenilson Terra e você vai poder estar todos os dias lendo, observando um manancial de vida para você através das nossas devocionais. Deus abençoe a você. Nós vamos estar adorando o Senhor com o cântico do nosso cantor cristão, ou melhor, da nossa poesia do cantor cristão, no hino 162. Nós vamos estar adorando o Senhor com essa mensagem musical. É uma poesia. Gostaria que você estivesse crescendo na graça e no conhecimento. O hino 162 do nosso cantor cristão. Você não tem cantor cristão? Vai estar aqui na tela para que você possa cantar conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique conosco, não saia daí, continue aí participando conosco. Nós estamos em Congresso da Família e hoje evangelizar é promover verdadeira adoração em família. Nós estamos inserindo a família nesse negócio aqui. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar. Coisa bonita, né? Esse cântico, ele diz vigiai e orar. Então nós temos que estar atentos a essas duas coisas. Nós temos que estar vigiando e logo após orando. Quando Jesus ele foi ao monte orar, ele pediu aos seus discípulos que ficassem vigiando e logo após que eles também estivessem orando. E eles então dormiram. Nós não podemos dormir. Nós temos que estar atento à voz do Senhor, ao chamado do Senhor. Estamos num momento de pandemia, onde esse vírus do Covid-19 está matando e acometendo pessoas de enfermidade. Mas nós podemos vencer isso, depende de você. Devemos estar orando, buscando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que isso cesse em nosso meio, ou que Ele mande algo para que a gente possa nos imunizar contra esse vírus. Mas tudo tem propósito de Deus. Deus está nesse negócio, nós devemos crer nisso, porque Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Tudo o que acontece está sob o controle do Senhor. Então nós que somos filhos de Deus, devemos ter o compromisso de adorar o Senhor, buscar o Senhor. O que você está fazendo nessa manhã? Creio que você que está nos ouvindo está agora atento a todas as palavras que saírem da nossa boca, porque vem do coração de Deus. Mas se pudermos abrir uma janela e olhar para fora, vamos ver muitos crentes agora, nesse momento,
pedalando bicicleta, passeando, fazendo coisas que não deveriam fazer no momento de culto. Nós estamos em pandemia, mas o momento é de culto. Se esse momento é o momento de escola bíblica dominical da sua igreja, então você deve estudar a Bíblia em família. Se a noite é o momento de cultuar a Deus e você não pode sair para ir ao templo adorar o Senhor, então adore o Senhor em família ou acesse as redes sociais. Se meio de semana, no culto de oração, no culto de doutrina, você não pode ir à igreja, ao templo, então acesse as redes sociais ou cultua a Deus em família. A igreja precisa adorar. Estão colocando aí que a igreja não fecha as portas. Realmente a igreja somos nós. Mas os templos estão com as portas fechadas. Mas a igreja precisa adorar. Você é a igreja. Então, se você entende que é a igreja, precisa estar em espírito, adorando o Senhor. O nosso tema de hoje, a nossa revista é essa, Palavra e Vida, do nosso colega Nilson Gomes de Godoy, que escreveu essas lições. Estamos reestudando essas lições. E gostaríamos que você estivesse atento aos à palavra que vamos proferir nesta manhã na nossa escola bíblica dominical. Evangelizar é promover verdadeira adoração em família. É o nosso tema. Acrescentamos família porque nós estamos em congresso. Sexta-feira pregou o pastor Elvis Mesquita. Ontem pregou esse que vos fala, o pastor Helenilson Terra. Hoje vou estar novamente falando sobre família. E eu quero convidar a você a não sair daí. Fique quietinho no seu lugar. Na sua sala, na sua cozinha, aonde você estiver, não perca nenhuma palavra do livro da lei que nós vamos estar proferindo nesta manhã na nossa EBD. Evangelizar é promover verdadeira adoração em família. Vamos pensar agora em adoração em família. A igreja é uma família. Não sei quantos componentes tem a sua família. Se são 100 membros, se são 200 membros, 300 membros, 1000 membros em família. Sendo que as famílias agora estão divididas. Quer dizer, em bom sentido, podemos dizer, ela está dividida. Um grupo ali, outro grupo lá. Não pode estar naquele ajuntamento para não contrair o vírus do Covid-19. Mas a igreja pode adorar o Senhor, cada um na sua casa. Então esse é o momento de você que é pai, de você que é mãe, começar a fazer o trabalho com os pequeninos, depois fazer um trabalho em conjunto. É como que se estivesse na igreja. Então faça esse trabalho, adoração em família. Aquela mulher, a mulher samaritana desse texto de João, capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus é Espírito, Deus é Espírito. Aqui ela fala logo no início, no versículo 24 de João, capítulo 4, que Deus é Espírito. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e leia comigo. Deus é Espírito. Então, o que acontece? Se Deus ele é Espírito, nós temos que adorar o Senhor. Em família, todos em um conjunto, em um só pensamento. Porque Deus tem propósito, meu amado, minha amada, para a sua família. Não pense que você vai viver individualmente para sempre. Você vive em um coletivo aqui na terra em família, você vai viver em um coletivo lá no céu, talvez, não posso dizer na mesma família, mas na família, a família de Deus. Aqui nós temos um nome, aqui nós temos uma aparência, lá no céu teremos outro nome, lá no céu teremos outra aparência, porque nós teremos corpos celestes. Então, esse é o momento de você adorar, servir, magnificar, buscar o nome poderoso de Jesus no seu coração, para você crescer na graça e no conhecimento. Adoração em família é um ato de coletividade. Adoração em família é crescer. Adoração em família é buscar o poder de Deus para o crescimento da sua família, para a edificação da mesma. Promover o crescimento da sua família, para que a sua família possa andar balanceada na palavra, nesse mundo desgovernado, nesse mundo onde as coisas estão a cada dia pior. O autor, ele diz aqui na página 44, abra
por favor, abra a sua revista na página 44. Deixe a sua Bíblia aberta na página 44, na parte introdutória, que o autor, meu amigo, meu amado colega, Nilson Gomes de Godoy, escreveu assim: o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi evangelizador. Como é peculiar ao Filho de Deus. Ele gostava de evangelizar. Jesus amava evangelizar. Então nós temos também esse compromisso de amar, evangelizar na família, na redondeza, no trabalho, na escola, aonde quer que estejamos, devemos evangelizar. E diz mais, mas o assunto que proporcionalmente tomou a maior parte da conversa foi adoração a Deus. O que é adoração? Adoração é prestação de serviço a alguém superior muito espiritual, que é Deus. Você não vai prestar um serviço a uma imagem feita por mão de homens. Ela não fala, ela não anda, ela não ouve, ela não faz milagre, mas você vai prestar um serviço a um Deus que fala, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que faz milagre que os nossos olhos têm contemplado nesses dias do século 21. Esse é o Deus que nós prestamos serviço, esse é o Deus que você deve prestar serviço. Isso é adoração. Era por isso que Jesus ensinava na sua caminhada, nos 3 anos de ministério, ele evangelizou. Foi um privilégio para Jesus ensinar os seus discípulos. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. E levou 3 anos pregando a palavra, levou 3 anos evangelizando, levou 3 anos sendo professor de escola bíblica dominical. Jesus gostava de evangelizar, Jesus gostava de cantar, Jesus gostava de pregar, Jesus gostava de testemunhar. Ele era tremendo. Vamos dizer que ele era um poliglota no serviço, nos serviços prestados. Tanto falava várias línguas, como também ele tinha vários ministérios. Jesus, ele era poderoso. E o crente, ele precisa ser poderoso também. O autor, ele vai na página 44, no terceiro parágrafo, ele diz assim: no momento daquela conversa entre Jesus e a samaritana, o templo que havia sido erguido em Geresi completava cerca de 150 anos que estava destruído. E o segundo templo em Jerusalém, em reforma por iniciativa de Herodes, seria destruído no máximo em 40 anos. Olha que um estava destruído e o outro também seria destruído. Mas aí o autor, ele vem abaixo e diz o seguinte: ainda bem que Deus não habita em templo por mão de homens. Aqueles templos era propósito de Deus que eles fossem destruídos. Porque havia uma rivalidade entre os discípulos, entre os judeus e samaritanos. Os discípulos não queriam entrar com Jesus em Samaria, eles foram comprar comida. Os samaritanos não entravam na terra dos judeus porque achavam que eles eram metidos. Era rivalidade tremenda. Deus queria que esse paradigma quebrasse, e Jesus quebrou. Jesus quebrou esse paradigma, porque Jesus, ele não habita em templo feito por mão de homens. É por isso que o Senhor diz no versículo 24 de João 4, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Ele quer habitar aonde? No templo feito por Ele, não foi feito por mão de homens. O homem não pode construir um ser humano. Ele pode construir um robô e programar o robô para falar, para cantar, para trabalhar, mas ele não pode construir um ser humano de carne e osso. Isso é obra de Deus, do maior arquiteto de todos os tempos.
É por isso que a Bíblia nos diz que Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que adoram, aqueles que buscam, aquele que ama a Deus, aquele que vive para a glória de Deus, o adore no interior. Adore dentro, no interior, dentro, em espírito, para que você seja um crente verdadeiro, para que você possa viver diante de Deus de sabedoria, testemunhando do poder de Deus. O autor, ele fala que a adoração não se restringe a montes, a templos, em locais. É por isso que as pessoas estão aí, alguns estão atordoados, né? Eu não posso ir ao templo adorar. Talvez você queria ir lá em Jerezi, talvez você queria ir em Jerusalém, ou você queria ir lá no Brasil, no Paraguai, na Argentina. Eu estou falando de templo. Na Igreja Novo Mundo, mas você pode adorar em casa. Você pode adorar em casa em espírito. O que você está fazendo nesse período de quarentena? Já falhou com o Senhor? Talvez o momento de você estar em casa, nesse momento de culto, aos domingos, às 8 horas da manhã, no jardim de oração, ou em escola bíblica dominical, você está andando de bicicleta. Você está correndo nos campos, está correndo nos parques, está em piquenique, fazendo outro tipo de atividade, está errado. É momento de culto, hoje é domingo, é o dia do Senhor, 24 horas adorando o Senhor, 24 horas falando de Jesus, de Deus. Não é momento de você relaxar, fazer outras atividades. Crente que é crente, ele vive na igreja do Senhor, e você é a igreja. Há momento de você participar dos cultos, mesmo em cultos restritos. Tem igrejas que estão restringindo de 10 em 10, de 20 em 20, para que as pessoas possam adorar. Tem lugar que já pode adorar, então vai à igreja. Não tenha medo da morte, mas tenha medo de ir para o inferno, se você não é crente em Jesus. As pessoas têm medo de um vírus, mas não têm medo de ir para o inferno. Esse é o momento de adorar. Aquela mulher, ela teve medo. Mas no momento que ela encontrou com Jesus, ela perdeu o medo. No momento que ela encontrou com Jesus, ela pediu água. E Jesus deu água a ela, água especial, água da vida, água poderosa, água que lava, água que purifica, água que dá vida eterna. E ela bebeu. E depois ela disse, essa água tem qualidade. Que água boa. Senhor, me dá sempre dessa água. E eu creio que à luz da verdade, Jesus falou assim, continue bebendo dela, porque ela vai estar agora na sua vida, no seu coração, no seu interior. O autor, ele diz ainda, na introdução, agora na página 45, primeiro parágrafo da página 45, diz assim, lá em cima, ao evangelizarmos, devemos deixar claro que Deus não interessa em habitar na pessoa através do seu Espírito. É bom deixar claro que Deus quer habitar na pessoa através do seu Espírito e torná-la ela um verdadeiro adorador, fazer dessa pessoa uma pessoa especial, uma pessoa abundante, uma pessoa autêntica, uma pessoa real, quando bebe, vive da palavra de Deus. O primeiro ponto vai dizer, adoração pressupõe entrega à obediência. Adorar é oferecer algo a Deus. Em relação a uma religião cerimonialista, qualquer judeu e samaritano estava acostumados deve-se oferecer coisas como animais, grão, óleo. Isso poderia variar dependendo do local e dos sacerdotes habilitados. Então, para eles adorarem ao Senhor, deveria oferecer algo. Oferecia um cabrito, um bode, uma lata de óleo, uma farinha, um trigo, um pombinho, uma rolinha, um bode. Tudo em perfeito estado, direitinho. Mas nós, nesse século 21, no período da graça, temos o que para oferecer ao Senhor? O nosso interior, o nosso coração, a nossa vida.
Para adorar o Senhor, nós temos que nos oferecer. Senhor, eis-me aqui. Fazer como Isaías, Senhor, eis-me aqui, eis-me a mim, meu coração está aberto, meu coração pertence ao Senhor. Usa-me, Senhor. Jesus é o portador de mensagem, de quem Deus está interessado em que a pessoa ofereça o seu coração, manifestando através da obediência. Temos que ser obedientes ao Senhor. Você tem sido obediente ou tem sido um servo negligente? O que é um servo negligente? É aquele que só pensa em si mesmo. É um servo avarento que só pensa em riqueza, em poder, em compra. É um servo que vive criticando os seus patrícios de dentro da igreja ou de dentro da comunhão. Crente que é crente, ele não critica outro. Crente que é crente, ele ora pelos outros, até por aquele que fala mal dele. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho orado por todas as pessoas, independentemente do seu credo religioso. Tenho orado pelo nosso presidente da República. Um homem que tem pedido ao Senhor, pedido às igrejas, para orar e jejuar. Nunca tivemos um presidente que pedisse, que orasse pelo Brasil. Não sei se ele realmente pertence a alguma igreja, mas é o momento da gente orar também. Pedir a Deus para a paz na nossa terra. Pedir a Deus para que o nosso Brasil seja um Brasil evangélico. E que chega de perseguição. Chega dessas coisas erradas que nós estamos vendo e ouvindo pelas redes sociais. Nós temos que ser unidos. Crente dividido é crente avarento, é crente que não é humilde, crente que vive nas inverdades. O autor, ele ainda fala, na página 45, no primeiro parágrafo da segunda coluna, dizendo assim: adorar a Deus é, inclusive, realizar qualquer atividade que atenda aos propósitos estabelecidos pelo próprio Deus, cujo resumo é que amemos a Ele acima de tudo e ao próximo como amamos a nós mesmos. Então nós temos que amar a Deus acima de tudo, acima do Covid-19, acima do câncer, acima dos problemas, amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar o Senhor, nós devemos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Morreu alguém da sua casa há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 meses, 2 dias, 1 dia, continua servindo o Senhor. Tem alguém na sua casa cometido de um câncer ou do Covid-19 que está prestes a morrer, continua servindo o Senhor. E se Deus o levar, continua servindo o Senhor. O autor, ele fala também, nesse primeiro ponto, no último parágrafo, que diz assim: quão bonita foi a adoração a Deus prestada pelaquela mulher ao anunciar na cidade a sua experiência com Jesus. Ela bebeu da água. A água veio do céu. Ela bebeu, ela se encheu. E quando ela começou a transbordar, ela disse: Jesus, espera um pouquinho aí, Senhor. Eu vou ali chamar os meus patrícios. E ela foi chamar aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, jovens, adolescentes. Todos chegaram ali e começaram a beber do mesmo manancial de vida, da água que descia do céu. Que coisa boa, queridos. Que coisa boa. Adorar é assim. Ali estava uma família dos samaritanos. Ali estava Jesus com uma família dos judeus. E de repente, quando Jesus estava ali falando para aquela multidão, coisa linda, chegam os discípulos envergonhados, olhando Jesus, trazendo uma palavra para os estranhos, para aquelas pessoas de outro país, de outra cidade, que eles tinham rivalidade, que eles não gostavam daquele povo, e todos estavam atentos, ouvindo a palavra da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles ficaram de contínuo, e Jesus então apresentou: esses são os meus discípulos que foram comprar comida.
Eles, em vez de comer a comida que não perece, eles foram comprar comida. Tudo bem, se a comida era um momento para eles também adorar o Senhor, eu creio que sim. Porque era o momento deles irem sair nas suas incredulidades e comprar comida. E quando eles voltaram, eles então começaram a comer mais um pouquinho daquela comida que Jesus estava dando aos samaritanos. Que comida gostosa. Comida assim só Jesus sabe fazer. Só na cozinha de Jesus. Só Ele sabe fazer uma comida saborosa como essa. Nós não sabemos. Nós só sabemos expressar a comida que Ele faz. Que Deus maravilhoso, que Deus impressionante, que coisa linda. Aquela palavra de Jesus para aquela multidão e agora aquela palavra para os samaritanos. O segundo ponto diz que a adoração pressupõe a santidade. Santidade a gente não vive mostrando. Eu não me ajunto com essas pessoas. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo outro. Não, santidade, ela pressupõe. Olha o que diz na página 46, primeiro parágrafo. Ao adorar a Deus em sua oração modelo, Jesus desejou que o nome do Pai fosse santificado. Olha só, o nome do Pai, primeiramente o nome do Pai fosse santificado. Ele não diz, Pai, me santifica. Não, seja santificado meu Pai que está no céu, porque Ele é santo. Deus é santo. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é santo. O que significa? Que Ele quer que nós nos santifiquemos. Isso antes de qualquer outro pedido. Deus é espírito, disse Jesus, e é santo. E o que exige adoradores que o santifiquem. Deus quer adoradores santificados. Deus quer adoradores separados deste mundo. Terceiro ponto. Adoração pressupõe conhecimento. Não pense que você fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é um professor de escola bíblica dominical, é um professor de faculdade, é um professor de seminários renomados. Pense que você sabe tudo, você não sabe de nada. Porque se Deus não colocar a palavra no seu coração, nos seus lábios, você não fala nada. Nada. Você é um zero à esquerda, é um ninguém. Eu já vi muitas pessoas analfabetas lecionando em escola bíblica dominical e trazendo mensagem do coração de Deus profunda. E já ouvi pessoas que têm doutorado, mestrado, falando besteiras. Nós temos que estar nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus que nós vamos nos encher. É nas mãos de Deus que seremos usados. É nas mãos de Deus que vamos falar. Não é porque estudamos, fizemos pós-graduação, várias graduações, mestrado, doutorado, que sabemos de tudo. Você não sabe de nada. Se Deus não abrir a caixa de conhecimento que fica dentro de você e a chave está com o Senhor. Paulo disse que nós somos um vaso de barro. E o Senhor, Ele bota a sabedoria no vaso de barro. Não pense que você, com essa sabedoria, vai chegar a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Ou melhor, vai chegar a algum lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa estar nas mãos do Senhor. Você precisa ser manuseado por Deus. Por isso que o autor, ele fala aqui, na página 46, no primeiro parágrafo, assim... na segunda coluna, primeiro parágrafo, diz assim: assim como é impossível crer em Deus sem saber o que Ele diz, assim também é impossível adorar a um Deus que quer obediência sem conhecer sua vontade. Se você não conhecer a vontade de Deus, você não vai ter sabedoria. Quando nós passamos a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós vamos ser humildes. E com humildade nós vamos crescer, com humildade nós vamos caminhando, é devagar que chega lá. Tem pessoas que são rápidas. É como aquelas pessoas, aquela pessoa tem uma sabedoria incrível. Ela nem estuda para fazer prova, faz uma prova tremenda, mas faz cada besteira na vida tremenda. Não importa se aquela pessoa
ela não estuda para fazer prova, chega primeiro. Mas o que importa é que você, que tem dificuldade de fazer a sua prova, vai chegar lá no mesmo patamar que aquela pessoa chegou. Todos podem chegar no mesmo ponto. Eu entendo que não existe ninguém mais sábio do que o outro. Todos vão chegar ao mesmo lugar. Eu já fiz uma dinâmica, colocando uma pessoa para andar rápido e chegar no ponto final. E botei uma pessoa para andar devagar, chegando no ponto final. Todos chegaram no mesmo lugar. Demora. Aquele que vai devagar, mas vai chegar. Havia um rapaz que ele estudou para passar de uma série para outra. Presta atenção no que eu vou falar. Não é uma série para outra não, eram 3 séries. Ele estudou 10 anos. Está vivo ainda, até hoje. E como existe muito João por aí, eu posso dizer João. O nome dele é João. Mas não é João meu cunhado não. João estudou 10 anos. 10 anos. Para concluir as 3 séries. Mas ele chegou lá. Aonde eu tinha chegado, aonde muitos chegaram primeiro que eu. Mas ele conseguiu chegar. Porque ele foi insistente. É verdade. Você precisa insistir, você precisa ser um adorador, você precisa buscar o Senhor, você precisa acreditar que você também chega lá. Você precisa acreditar que você vai salvar a sua família. Não deixa perder seu filho, não deixa perder seu neto, não deixa perder ninguém da sua família. Busque a Deus, adore. Não brinca de ser crente, seja crente autêntico. 4º e último ponto. O exemplo de Jesus no ensino da adoração. Essa parte eu quero ler, que é muito bonito. Diz assim. Jesus revela que ele participava da adoração ao Pai. Ele participava da adoração ao Pai. Nós adoramos. Isso reforça a sua autoridade para ensinar sobre o assunto, cujo resumo nesse texto inclui. Primeiro, com respeito ao tempo. A hora vem, já chegou. Não deixe para depois. Então esse é o momento de você adorar o Senhor. Essa é a hora. 2, não restrinja a adoração ao local, pois não é aqui nem ali. Não é em Jerusalém, não é em Jericim, não é no Novo Mundo, não é em Talva, não é Cardoso Moreira, não é na Itália, é no Espírito, é no interior. É dentro de você, tá? Busque o Senhor, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer uma revolução santa na sua vida. 3, existem falsos adoradores e Deus está procurando os verdadeiros. Estamos cheios de falsos adoradores dentro das nossas igrejas. Falo sem medo. Diáconos que são falsos adoradores. Tem pastores também. Diaconisas. Membros de igreja. Cheios de falsos adoradores. São aqueles que falam mal. São delatores. Aquele que entrega, fica entregando um irmão para o outro, falando mal da política, falando mal de um e do outro. Esse é um falso, filho do diabo, filho de Satanás. Precisa adorar o Senhor, precisa abrir o coração para Jesus entrar. Adoração, 4. Adoração é o relacionamento entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Entre Deus Pai e seu Filho. 5, fazer a vontade de Deus é mais importante do que a própria sobrevivência, do que a própria comida. Presta atenção nessa última parte aqui. Presta atenção, hein? Estamos vivendo o quê? A pandemia? Ninguém quer ir à igreja, ninguém quer ir ao templo adorar? Presta atenção no que o autor diz para o dia de hoje. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que a própria sobrevivência, do que a própria comida. Faz a vontade de Deus. Sabe o que Pedro disse? É mais importante ouvir a Deus do que os homens. Então salve a sua família, meu querido. Salve os seus filhos,
Salve seus netos. Não tenha medo de ser feliz. Preste esse culto a Deus. Chegou o momento da igreja sair para fora. Chegou o momento da igreja sobreviver, ou melhor, lutar para salvar vidas. A igreja precisa vencer. A igreja somos nós. Adore o Senhor. Estamos em pandemia. Vamos colocar os nossos joelhos no chão, dentro das nossas casas, nesse momento de culto. Vamos tremer o Brasil. Vamos tremer o mundo. Vamos fazer uma revolução na oração. Vamos falar que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos salvar nossas famílias. Que Deus, poderoso, abençoe, enriqueça a sua família. Esse é o dia que fez o Senhor. Deus abençoe a sua família. Fique com Deus e até logo mais, se Deus assim nos permitir. Amém. Tchau.